Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós veremos como implementar um CRUD com relacionamentos muitos para um, né, ou many to one. E nesta aula, na primeira parte, nós iremos implementar então um conversor necessário, né, para estabelecer o relacionamento, o DAO e o controlador. Na aula anterior, nós implementamos a manutenção CRUD, que está sendo visualizada na tela, onde a gente pode digitar então os estados, incluir e tudo mais. Nesta aula, nós tentaremos implementar a manutenção da classe cidade. E a classe cidade, ela possui um relacionamento muitos para um com o estado, ou seja, nós precisamos informar o estado a qual aquela cidade pertence. Bem, o primeiro detalhe aqui na tela, basicamente nós teremos mais um campo onde estará sendo listado então os estados que temos no banco, e daí a gente vai ter que selecionar aquele estado. Aqui na tela, então, sempre na tela, são strings que trafegam para o servidor. Então o servidor vai ter que pegar aquela string lá, que conteria ali o código do estado, e converter no objeto estado para a gente poder salvar dentro do objeto cidade. Então, a nossa tarefa basicamente será esta. Vou parar o servidor aqui. Tá? Então, a primeira providência que nós temos que ter, tá, seria então criar um conversor. Eu vou criar então botão direito do mouse na opção novo e classe Java. Eu vou criar um conversor para o estado. Então, converter estado. Tá? Dentro do pacote pr.edu.ifsu.converters. Tá? Muito bem. Então, esse conversor, tá? Ele vai ter que implementar uma interface, ó, implements. Vai implementar serializable, né? E também implementar uma interface chamada converter do pacote javax faces.convert. Quando a gente implementa, né, esta interface, ela nos obriga a implementar dois métodos abstratos. Tá? Esses métodos abstratos são então o método getAsObject e getAsString. Então, ambos os métodos eles recebem então o contexto do faces, tá? E o componente, digamos assim, que chamou. Mas o que nos interessa é o terceiro parâmetro. Então, no método getAsObject, então esse método aqui, ó, ele vem, né, vem da tela para o objeto. Então, nós vamos receber o que tem na tela. Então, nós temos uma string na tela. Nós teremos que pegar essa string, né, e fazer uma consulta no banco retornando o objeto instanciado. E esse getAsString, então, esse aqui vai, né, do objeto para a tela. Então, ele vai pegar aquele objeto que nós temos e vai transformar em uma string para ser exibida na tela. Ok. Então, nós temos mais algumas coisas para fazer aqui. Tá? A primeira, então, é dizer, então, eu vou colocar a interface named, né, para injetar automaticamente esse objeto aí na nossa aplicação, tá? Que eu vou dizer que o nome dele vai ser converter estado, tá? E daí ele teria então escopo de requisição @request scoped, tá? Do JavaX Enterprise Context. E daí nós temos que ter também uma Entity Manager, né? Então teremos uma Entity Manager, tá? Que eu chamarei de EM. Né, vou gerar então os getters e setters para ela, vou formatar, refatorar, encapsular então esse campo, tá, para deixar getters e setters para ele. E daí a gente tem que colocar a mesma anotação lá que a gente colocou no DAO genérico, tá? Então nós temos a anotação aqui, @persistentContext, tá? Para que seja injetada, né, essa Entity Manager automaticamente a partir, né, do nosso arquivo persistência.xml, tá? Bueno, agora vamos para a implementação, tá, desse método getAsObject, tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer um teste, tá? Enfim, se eu quero verificar então se essa string, se esse velo, ele recebeu algum valor, tá? Ou é nulo, ou então ele vem uma... Nós vamos deixar assim, quando o usuário não seleciona o registro, a primeira opção vai ser uma string assim, ó, seleciona o registro, né? Quando ele abrir a tela, vai ter
Não vai estar nenhuma cidade selecionada, vai estar selecionado um item, seleciona um registro, tá? Então eu vou fazer um teste assim, ó. Se então esse value, por acaso ele for nulo, tá? Ou esse valor for igual, então a selecione um objeto. Caso ocorra uma situação dessas, tá? Eu já vou dar um retorno nulo para acabar com o processamento aqui. Ele já retorna para a tela lá com um valor inválido, né? Para validação. Caso contrário, daí eu faço um retorno Entity Manager, daí o método find, tá? E ele vai receber então a classe, no caso em questão, que é estado, né? Vou fazer aqui o import do estado. E daí eu vou converter, eu preciso, como o estado é um inteiro, então eu vou fazer um parse int naquele valor que veio por parâmetro. Ele já retorna o estado para mim. Bueno. E daí no getAsString, esse aqui daí primeiro eu vou verificar então, olha, aqui ele tem um object value, vou verificar se aquele value ele tem um valor nulo, né? Que pode ser que ele no início que eu estou iniciando, né, meu controle, minha visão, né, ainda não tenha ocorrido, né, a composição, né, do objeto ali, pode estar nulo, retorna nulo. Senão daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse estado obj, vou pegar, extrair, né, fazer um parse aqui do estado daquele value ali, que é um object, tá? E daí eu vou fazer um retorno, tá, do obj.getID, né, .toString. E assim vai funcionar a minha telinha, tá? Bueno, então a primeira coisa que a gente precisava fazer é esse conversor. Tá? A segunda coisa que a gente vai fazer, tá, daí é um DAO de cidade, tá? Enfim, então eu vou copiar aqui esse DAO de estado, vou copiar, irei colar refatorando, tá? Estado DAO, vou chamar de cidade DAO, tá? E daqui eu só mudo, eu posso Ctrl H, tá? Eu vou substituir então estado por cidade, né? Daí tá pronto o meu DAO, né? E daí a mesma coisa, né? Iremos fazer lá com o controle. Também dá pra gente, olha, o controle então ele não muda muito, aqui na verdade ele não mudaria nada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o controle do estado, vou, deixa eu ver aqui, copiar, irei colar refatorando, tá? E vou chamar de controle cidade, tá? E daqui eu vou fazer um Ctrl H novamente, vou substituir estado, então por cidade, né? Substituir tudo. A única coisa que eu não mudo aqui é no listar, que eu tenho que escrever manualmente porque estava em minúsculo, né? E daí estaria, digamos assim, o que falta, tá? Falta eu ter um DAO aqui para o estado. Então eu vou criar aqui um estado DAO, tá? De estado, que eu vou chamar de DAO estado, tá? E vou fazer aqui a importação. Vou dizer que ele é um @EJB, pois ele é, né? E vou refatorar, encapsular esse campo. Então, olha só, encapsulei o campinho. Tá? E daí estaria o meu controle pronto. Bem, então nós vamos parar por aqui, e daí na próxima aula a gente vai fazer a parte da visão. Tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.